também do nosso ser bloqueado, né? E esse negócio de internet, às vezes a gente chega até a pensar assim, talvez seria melhor nem ter. Mas, olha aí, ó, nós temos o pastor José Alves, lá em Fazenda Nova, nos assistindo. Deus abençoe, companheiro, um abraço para você e sua família aí, em Fazenda Nova. A irmã Suzana Alves e seus filhos, em Silvânia, Deus abençoe. Irmão Cláudio e família, em Vianópolis, Deus os abençoe. Irmã Maria Ionícia e irmão Benjamin, em Vianópolis também. Deus abençoe vocês aí. E mais 21 conexões que não foram comunicadas. Agora ficou mais fácil aí para comunicar, né? Pelo site da igreja. Quando você entra, se você entra direto no YouTube, é mais difícil. Mas se você entra no site da igreja, Igreja Tabernáculo Herói da Fé, aí fica mais fácil de você comunicar sua audiência. E os que não comunicaram, nosso abraço fraternal também. Eu acredito que a minha irmã, minha mãe, minha sobrinha lá em Goiânia estão também assistindo. O irmão Satil também sempre assiste lá na fazenda, mas diz que às vezes quando liga já passou da hora de comunicar ou esquece de comunicar. Deus abençoe a toda a família aí do irmão Satil aí na fazenda. E agora somente crer, tudo é possível, somente crer. Nós continuaremos o estudo da mensagem Homem Interior. Vamos ficar de pé, irmãos. Números 21, verso 5. Quem está com a mensagem na mão, se quiser acompanhar na mensagem, está na página 11. Página 11. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. As pessoas que murmuram muito, que discutem com seus líderes, questionam e murmuram, reclamam, isso traz um grande prejuízo. Isso traz várias consequências e não fica sem a intervenção divina. Por isso é que você nunca deveria se preocupar quando alguém levanta contra você, porque é Deus que vai tratar com aquela pessoa. Isso falando individualmente do corpo de crente também. O corpo de crente também funciona assim. Uma pessoa que levanta contra uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai pagar um preço. Deus vai tratar com ela. Guarde isso. Você viu que aqui eles levantaram contra Deus, contra Moisés, ainda chamou o pão dos anjos de pão vil. Olha que grande pecado que esse povo cometeu. E quanta gente que morreu de Israel. E muitas pessoas que morreram, quem sabe até inocentemente,
nem estava naquela murmuração. É uma coisa séria, muito séria. Às vezes nós erramos, nós falhamos e pensamos que só nós que vamos pagar a consequência. E quantos inocentes vão pagar por causa do nosso erro? Deus visita o nosso erro até na 3ª e 4ª geração. O irmão Brana fala aqui na mensagem do homem interior. Pelo que o povo veio a Moisés, verso 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e humildemente pedimos que o Senhor a abençoe em nosso coração, que o Senhor fale com cada um dos teus filhos e ajuda-nos, ó Pai, a continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Tome todo o controle de cada um dos teus filhos, pois te pedimos humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Podeis assentar. Na quinta-feira passada, o pastor Wilson continuou a leitura do parágrafo 15 até aqui no parágrafo 29, né? E nós continuaremos aí do parágrafo 30 em diante. Agora, a minha Bíblia está tão marcada com lápis e as coisas que tenho lido, eu perdi onde eu estava naquilo. Sinto muito, mas agora que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à sua palavra. Eu já começo aqui chamando a atenção de vocês. Olha que promessa gloriosa que cada um de nós temos. Veja, quando houve um problema, você já enfrentou algum problema? Todos. Não tem ninguém aqui que não enfrentou um problema na vida ainda. Quando houve um problema, Deus sempre foi o Deus que foi de encontro com a necessidade quando o povo precisava de algo. E você sabe disto. Sabe ou não sabe? E Deus prometeu que Ele supriria suas necessidades. Olha que promessa. E Deus prometeu que Ele supriria suas necessidades. Agora, quando tinham, mesmo tendo agido de forma errônea, e terem pecado e feito coisas que eram erradas, mesmo assim, quando tiveram necessidade de cura, Deus fez um pacto para a cura quando ainda não existia nenhum pacto ainda. Mesmo lá, olha que coisa tremenda, naquele tempo, quando eles enfrentaram aquelas serpentes ardentes, culpa do próprio pecado deles, mas Deus tinha prometido que Ele prometeu que Ele supriria todas as necessidades do povo. E Ele chegou ali, não tinha um pacto para a cura divina, e, no entanto, Ele criou um pacto ali de imediato. Às vezes a pessoa diz assim, mas uma serpente de metal, aquilo passou a ser um ídolo. Bom, futuramente pode que alguns tomaram como ídolo, aquilo tornou um ídolo. Mas lá naquele momento, não. Naquele momento, foi um símbolo que a pessoa que cresce na palavra de Deus,
que se ela fosse mordida pela serpente e ela olhasse para a serpente de metal, ela viveria. Mas primeiro ela tinha que crer na promessa de Deus. A promessa de Deus, ela só tem valia para nós se nós crermos nela. Sem crer na promessa de Deus, como que nós vamos obter valia, como que ela vai valer para nós? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para aqueles que creem. A cura divina, ela é eficaz para mim, para você, se nós cremos na cura divina. Então, começa por aí. Então Deus fez um pacto para a cura quando ainda não existia nenhum pacto ainda. E o pacto dele era que todos que olhassem na serpente de metal viveriam, depois de ser mordido pelaquela cobra, serpente mortal. Deus o fez. Diante de cada dificuldade, Deus trará um caminho de escape. Deus o fez. Diante de cada dificuldade, Deus trará um caminho de escape. Ele o fará, se você apenas tiver fé e crer nele. Amém? Agora, naturalmente, eles estavam lá distante. Moisés talvez fosse um médico. Ele foi instruído com toda a sabedoria dos egípcios e talvez conhecesse muitos remédios para picada de cobras. Mas, desta vez, os remédios que ele tinha, a sabedoria dos egípcios, não funcionou. Ai, ai. A razão é que o povo estava discutindo com Moisés e debatendo. Olha o perigo. Dizia: por que nos trouxeste para o deserto? Simplesmente reclamando o tempo inteiro. Quem é que não reclama aqui? Levanta a mão. Ih, rapaz, todo mundo reclama. É perigoso esse negócio. Olha aqui, ó. E o povo simplesmente reclamando o tempo inteiro. Reclama da casa, reclama da roupa, reclama do carro, reclama do marido, reclama da mulher, reclama dos filhos, reclama dos pais. Meu Jesus do céu. E isso vai contando pontos negativos diante de Deus. Toda reclamação vai contando ponto negativo diante de Deus. Às vezes Deus deu uma condição razoável. Deus te deu casa, Deus te deu carro, Deus te deu uma condiçãozinha razoável financeiramente. Gente, eu fico observando as nossas crianças, parecem filhos de rico. Eles andam todos bem calçadinhos, todos bem vestidinhos, e os pais cuidam tanto dessas crianças, e se a gente voltar aí uns 50 anos atrás e ver a condição daquelas crianças daquele tempo, as crianças não tinham calçado para calçar, andava aquelas precatinhas feitas lá na roça mesmo, e que situação que eram os brinquedinhos, tudo era aqueles brinquedinhos artesanal. Hoje, meu Deus, que fartura. Mas o povo hoje reclama muito mais do que naquele tempo. Naquele tempo, 50 anos, 60 anos atrás, a maioria dos nossos ancestrais. Não estou falando difícil, é porque o pastor Zé Alves está me ouvindo, e ele é muito custoso, ele gosta de falar, ele fala assim, ó, na ética, assim, ó, você precisa de ver. Um dia ele vai vir aqui ainda, vocês vão ver, né? Vocês ouviram ele pregar no encontro, não ouviram? Então, ele fala assim, na ética, tem uma ética maravilhosa. Ô, companheiro, agora você cresceu aqui, você até desejou vir aqui agora, né? Então, é maravilhoso ele, vocês precisam de ouvir. Ele não grita igual eu, não. Ele é assim, mestrado, tranquilo, né? Deus te abençoe, companheiro. Então, mas há 50, 60 anos atrás, como que o povo vivia? Que vida mais simples. E o povo não reclamava. As mulheres iam lavar roupa lá na bica d'água. Aí chegava lá na bica d'água,
Tinha era batedor, né, Marlene? Mas a Marlene estava mostrando o batedor aí para as crianças domingo passado. Olha lá, a irmã está falando ali, confirmando. Tinha era um batedor de roupa, uma tábua de bater roupa lá. Não tinha tanquinho, não tinha máquina automática. Hoje eu fico olhando, mas mulher para lavar roupa hoje não sofre nadinha. Elas vão lá e põem aquele montão de roupa. Ela só tem que saber qual roupa que pode pôr com qual. Se fosse eu punha tudo misturado, pano de prato, com tudo quanto é coisa, e jogava tudo lá dentro e vai lavar. A máquina lavar, uai. Mas elas põem, né? A camisa mais fina, põe separado, e outras já de surra já tem, e vai e joga tudo aquilo lá dentro, põe sabão, e agora se não der conta da receita, hein? Ixi! Eu vejo as pondo lá, põe sabão, põe um troço que faz a gente comprar, chamado tal de amaciante, outro trem caro. Eu não sei porque lá na Bico Batedor não tinha esse negócio não, tinha, irmã? Maciante, põe sabão em pó, põe mais não sei o que, meu Deus do céu, tanta coisa que põe, aí depois liga a máquina lá. Tem uns que parecem um motor de avião, tanto barulho que faz, né? E depois, daqui a pouco, elas vão lá e já estão tirando a roupa para pôr no arame, já está quase enxuta. Falei, meu Jesus. Por isso é que elas estão todas crescendo de lado, né? Todas as mulheres estão crescendo de lado, de tanta facilidade hoje, tanta facilidade. Mas Deus abençoe, ela sofria muito, não sofria, irmãos? Mas não reclamava. Agora tem máquina de lavar, reclama. Tem fogão automático, não precisa dizer. Essa lenha não pega. Mas que lenha molhada. E você está vendo como é que é? E elas... Mas as nossas irmãs estão satisfeitas, elas são gratas por tudo. Eu tenho certeza que na sua casa há uma gratidão em todo sentido. Ninguém reclama de nada, não é? A esposa não reclama e tal. Simplesmente reclamando o tempo inteiro, e isso trouxe pecado. Ai, meu Deus do céu. Reclamar o tempo inteiro traz pecado. Escuta isso, gente. E a enfermidade é direta ou indiretamente causada pelo pecado. E a enfermidade é direta ou indiretamente causada pelo pecado. Antes de termos qualquer pecado, não tínhamos nenhuma enfermidade. Então, para começar, a enfermidade é um atributo do pecado. Talvez não pelo que você tenha feito. Às vezes não foi você que pecou para ter herdado esse pecado, não. Você vai no médico e eles fazem os exames, fazem os diagnósticos, e tem casos que diz, olha, essa enfermidade sua é hereditária. Seu pai tinha, ou sua mãe, ou os seus antepassados tinham essa doença. Por isso que você está com isso hoje. Hereditário. A diabetes, por exemplo, toda vez que a pessoa está sofrendo de diabetes, toda pessoa que manifesta diabetes, ele quer saber o histórico da família para ver se tinha. Que isso vai passando, geralmente vai passando. Então, ele está dizendo aqui, talvez não pelo que você tenha feito. Às vezes não foi o próprio pecado que você cometeu, mas o que você herdou. Porque Deus prometeu que isso passaria até a terceira e quarta geração, está vendo? Isso vai descer. Um casal, morenos, tiveram uma filha loira, entraram em pânico. Porque os dois eram morenos e veio uma filha loira. Aí foram e de repente instruíram eles, olha, no seu passado aí, no passado de vocês aí, deve ter alguém, do marido, é claro, deve ter alguém que era loiro lá e teve filhos loiros, você pode olhar. E ele foi consultando, de repente encontrou lá atrás, na sua genealogia, aí, tá vendo? Essa palavra eu tenho que falar, soletrado, senão não sai.
né? Na guia dele lá, genealogia, tinha gente loira lá. E aquilo veio passando de pai para filho, neto, bisneto, e saiu lá na frente. Então tem coisas que vai passando na gene. E olha, porque Deus prometeu que isso passaria até a terceira e quarta geração, que Ele puniria com enfermidade por causa da desobediência. Ele puniria com enfermidade por causa da desobediência de seus pais para com Ele. E por causa da nossa também. Não vamos ficar culpando só os nossos pais, nosso pai, nosso avô, e o culpado é meu avô, é minha avó e tal e coisa. Não. E o nosso? Agora, às vezes existem bons médicos. Se você vai a um médico, se ele é um bom médico, você diz: doutor, eu estou com a dor de cabeça. Agora, se ele está interessado em ser o paciente, ele não dirá: bom, tome uma aspirina e vá para sua casa. Seria esse um bom médico? Ele não fará isso. Se ele está interessado em você, ele não fará isso. Ele vai encontrar, primeiro ele vai diagnosticar aquele caso, até ele descobrir exatamente onde está a causa, o que foi que causou aquilo. Existe algo causando aquela dor de cabeça. Ele não pode passar aspirina. Às vezes tem uma infecção, tem um problema em algum lugar que está causando a dor de cabeça, é simplesmente um sintoma de uma enfermidade que a pessoa está enfrentando. Talvez uma aspirina não resolva aquilo, eu não saberia, mas se ele é um bom médico, ele simplesmente não faria você sair às pressas assim. Ele faria o melhor que pudesse fazer por você. E agora, se ele dissesse: bem, talvez você tinha apendicite. Ai, meu Deus do céu. Nós simplesmente, talvez você tenha apendicite. Nós simplesmente vamos te operar. Você já pensou, um médico operar você de apendicite sem saber se você está com apendicite? Que coisa esquisita, né? Aí eu chego: não, desculpa, eu errei, você não tem apendicite, não. Uma coisa meio complicada, não é? Bom, agora, sem diagnosticar o caso, sem descobrir se você está com aquilo mesmo, aquilo seria antiético. Veja, ele tem que encontrar a causa. Bem, agora é assim que é com Deus e em nossas reuniões. Aí o irmão Branham vai mostrar que nas reuniões também acontecia assim. A razão pela qual eu vou devagar com os pacientes, e a primeira coisa, existe algo que causou aquela enfermidade. Então ele pegava cada um na fila, e enquanto Deus não revelava o que estava acontecendo, ele não soltava aquele paciente, porque ele tinha que descobrir a causa que causou aquele câncer, a causa que causou aquela tuberculose, a causa que causou aquele aleijume, ou seja o que for que a pessoa estivesse enfrentando. E antes que você possa se livrar da enfermidade, se o médico não pode fazer nada por você, então você tem que descobrir a causa, a razão daquilo, por que você está sofrendo aquilo. Então, muitas vezes, e vocês que frequentam essas reuniões, compreendem como o Espírito Santo revela às pessoas pecados escondidos e coisas assim que elas fizeram há muitos anos atrás. Ou talvez algo que elas não deveriam ter feito, ou algo que elas deveriam fazer e não fizeram. O Espírito Santo revela aquilo que muitos anos atrás aconteceu, e você observa isso acontecendo na plataforma. O irmão Branham testemunha de um ancião que veio para ele orar por ele, e o irmão Branham não encontrava a causa.
o que é que estava estorvando ele ser curado. E ele disse que ele não soltou aquele ancião enquanto ele não descobriu. E ele foi voltando no passado da vida daquele ancião, o Espírito Santo foi voltando e mostrou quando ele era um auxiliarzinho, um gandula lá na igreja católica do padre. E ele tinha então feito algo errado lá. Aí o ancião disse: irmão Branham, quer dizer que é tudo aquilo, é aquilo que estava estorvando? Ele disse: a única coisa que eu achei na sua vida foi aquilo. E ele foi e acertou e a coisa desapareceu. A enfermidade desapareceu. Ele contou daquele casal que chegou para ele, o avô acompanhando, chegou para ele com o menino, estava nas últimas, estava para morrer, a criança. E ele chegou com o garoto, eles chegaram com o garoto, e quando o irmão Branham foi orar pelo garoto, o Espírito Santo mostrou um pecado entre o casal. O irmão Branham disse: o garotinho já era grande, já era grandinho, já podia andar por todo lado, mas até naquela situação ele não estava andando para lado nenhum. Estava ali prostrado nos braços dos pais, do avô. Ele disse: olha, irmãos, eu preciso falar com vocês dois à parte. Deixa o neném aí com o avô e vem aqui à parte. E o irmão Branham sentou com aquele casal e mostrou o que estava errado entre eles. Disse: olha, se vocês não acertarem suas vidas, sua criança não vai ser curada não. E aquele casal consertou sua vida ali diante do profeta. E quando o irmão Branham saiu lá fora com o casal para orar pelo bebê, o bebê já tinha saltado do braço do avô, estava correndo para lá, para cá e comendo um sanduíche. E aí, você acha que pecado não estorva Deus atuar? Pecado não estorva, pecado escondido não estorva as bênçãos de Deus sobre sua vida? E o rapto? Nós estamos falando de cura divina. O irmão Branham está falando aqui de cura divina. E o rapto? Aí depois, quando a gente ouve, no rapto vai ser poucas pessoas, a gente assusta. Oh, meu Deus, mas uma igreja desse tamanho, vai poucas pessoas? A coisa é muito séria. Às vezes nós não estamos nos dando conta de tanto que é sério. Então, o Espírito Santo mostra, revela às pessoas pecados escondidos e coisas assim, que elas fizeram há muitos anos atrás, ou talvez algo que elas não deveriam ter feito, ou algo que elas deveriam ter feito e não fizeram. E você observa isso na plataforma, o 33. Agora, aquilo é Deus enviando o seu Espírito Santo. Aquilo é Deus enviando seu Espírito para revelar o segredo dos corações das pessoas. Quando Jesus Cristo estava aqui, aquele foi o seu ministério. Quando ele encontrou a mulher que estava realmente sedenta pela água da vida. Você crê nisso? Que aquela mulher estava sedenta pela água da vida? Aí está outro segredo. A pessoa tem que estar sedenta pela vida eterna, a pessoa tem que estar sedenta pelo rapto, tem que estar desejando o rapto. Nós vamos ver aqui na frente um testemunho de um doutor em teologia, que foi desafiado e ele desejou o novo nascimento na vida dele. Veja, aquela mulher estava sedenta pela água da vida. Você crê nisto? São João capítulo 4. E Jesus teve uma conversa com ela. E ele disse, agora observe, era uma mulher pecadora. Ela era uma samaritana, não a judia. E ele disse, dá-me de beber. Jesus não estava com sede. Mas ele queria uma brecha para conversar com aquela mulher, porque os judeus não podem falar, eram inimigos dos samaritanos, eles não conversavam, judeu com samaritano não conversava. E Jesus queria uma brecha para falar com aquela mulher. Por isso que ele disse, dá-me de beber.
E ele rapidamente, ele apenas queria ter uma conversa com ela, está vendo? E ela disse: ora, não é costume tu pedires tal coisa, tu és um judeu e eu sou uma samaritana. Ele disse: bem, se tu soubesse com quem estás falando, tu pedirias de beber. Bom, rapidamente ela quis a água. E ele disse: vai, traga seu marido. Agora, gente, espera aí, uma mulher que tinha 6 maridos, já tinha tido 6 maridos. Agora, Jesus vai mandar ela chamar o marido dela para dar a água da vida para ela? Mas não é mexer na ferida demais da pessoa, não? Não é mexer na ferida? E às vezes a pessoa toma da ceia em pecado, toma da ceia fazendo as coisas erradas, que não deve, vivendo ilicitamente. E agora, para tomar da água da vida, ela tinha que chamar o marido. Agora vamos ver que comportamento que essa mulher ia ter. Ela era honesta, pelo menos ela era honesta. Veja, vá e traga seu esposo. Agora, vem, como ele fez, a primeira coisa, ele foi diretamente no motivo pelo qual ela não podia beber daquela água. Aquela situação que ela estava, não podia beber daquela água. Vê você, antes dela poder obter essa água, havia uma razão aqui. Antes de obter a cura, há uma razão. Antes de obter a bênção de Deus, há uma razão impedindo. Tem um obstáculo. E ela disse: ah, Senhor, eu não tenho nenhum marido. Disse: isso mesmo, você teve 5 e aquele com o qual vives agora não é teu marido. Então era 6 ou não era? Já tinha tido 5 e esse que vive agora não é teu. Em outras palavras, uma esposa de um casamento consensual. Ora, ela disse: vejo que tu és um profeta. Olha o que despertou nela. Agora ela disse: o Messias vem e sabemos que quando ele vier, ele nos fará estas coisas. Página 14. E ele disse: eu sou eu com quem você fala, eu sou o Messias, em outras palavras. E então ela foi para a cidade. Olha o que ela fez. Depois que ela ficou sabendo que Jesus era o Messias, ela agiu. Agora você sabe que a mensagem é a precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Você creu nela, foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e o que você anda fazendo? O que eu ando fazendo? Olha como que essa mulher agiu. Ela recebeu a palavra, ela recebeu o Messias como a verdade para a sua vida, como o verdadeiro Messias na sua vida. Ele revelou o segredo dos seus corações. E o que ela fez? E então ela foi para a cidade e ela não foi só perdoada de seus próprios pecados. Você sabia que a Bíblia diz que uma pessoa que salva uma alma do seu erro, ela cobre multidão de pecados? E você sabe que o irmão Branham disse na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, que quando você prega para uma pessoa, você convida uma pessoa para vir à igreja, e aquela pessoa é salva, o seu nome fica envolto daquela alma por toda a eternidade? Compensa salvar almas ou não compensa? Compensa trazer as pessoas para a igreja ou não compensa? E além de perdoar um montão de pecados, ainda o seu nome é envolto nela por toda a eternidade. Mas ela fez com que uma grande multidão de pessoas cresce em Jesus quando ele falou com eles. E quando
E então, quando Filipe desceu para pregar para eles, depois que o Espírito Santo veio, Jesus nunca realizou nenhum milagre, de acordo com as Escrituras, como temos, enquanto ele estava em Samaria. Jesus não realizou nenhum milagre em Samaria. Ele apenas desceu ali e lhes falou a respeito do reino de Deus. E eles disseram para a mulher: agora nós mesmos cremos, porque nós o ouvimos falar. Aqueles homens disseram para a mulher: agora nós mesmos cremos, porque nós o ouvimos falar. Ouviram Jesus falar. Mas o convite foi da mulher. O nome dela vai estar envolto naquelas almas por toda a eternidade, como diz o nosso profeta. Ele é diferente das outras pessoas, e sabemos que este é o verdadeiro Messias. E então, depois que Filipe desceu e pregou para eles, Jesus havia anunciado a mensagem fora. Então, provavelmente, tiveram momentos entre eles mesmos e diziam: sabemos que o Messias está na terra e tudo ficará bem agora. E então Filipe desceu para pregar para eles, e então é quando as curas acontecem, grandes sinais e maravilhas acontecem, já através de Filipe, através dos apóstolos. Jesus já não estava mais em cena, mas ele estava em cena através dos apóstolos. Então ali veio Tiago, João e Pedro, e os batizaram no corpo dos crentes, e o Espírito Santo veio sobre eles. Olha aí o segredo. E dali em diante seguiu a igreja. Viram como Deus faz as coisas funcionar? Viram como Deus faz as coisas funcionar? Deus faz a sua palavra funcionar. Ele diagnostica o caso, se livra de tudo e então desce diretamente e vive dentro do homem. Ele mesmo, amém. Ele desce, diagnostica o caso, limpa, livra de tudo e desce diretamente e vive dentro do ser humano. Ei, glória, dentro do homem, ele mesmo faz isso. Amém? Glória a Deus. Agora, é isto que Deus deseja fazer aqui esta noite. Amém. É isso que Deus deseja fazer aqui nesta noite. Ele deseja que fiquem livres. Ele deseja que fiquem livres de todos os pecados que estão neste grupo. Se houver pecado aqui, eu oro para que não haja nenhum. Mas se houver, e você sabe, o que é pecado, irmão Brana? Bem, hoje vou te contar. Eu perdi minha paciência. Vamos devagarzinho? O que é pecado, irmão Brana? Bem, eu vou te contar, viu, irmão Brana? Hoje, eu perdi minha paciência. Agora, espere só um momento. Pecado é incredulidade. Agora, é isto que é pecado. Não existe outro pecado a não ser a incredulidade. Não é pecado fazer coisas como beber, fumar, jogar, prostituir. Quem sabe que alguém diz: opa, isso não é pecado não? Isso não é pecado? Isso não é pecado, diz o profeta. Esse é o resultado do pecado. A razão pela qual você faz isso é porque você é um incrédulo, vem? Esses são os atributos do pecado. Agora, se você crê, você não. Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna, porque ele creu. Agora, se você crê, você não faz aquelas coisas. Você não pode fazer um grão, você não pode fazer um talo de trigo se tornar um carrapicho. Poderia fazer? Não, senhor.
Parece que ninguém conhece plantação de nada, né? Que o Mombrana faz a pergunta, fica todo mundo caladinho, parecendo que eu estou falando sozinho. Se o irmão Tiago ali não mostrasse de vez em quando a igreja, quem está ouvindo fala assim, o pastor está falando sozinho, gravando um vídeo sozinho. Né? Olha aí que silêncio maravilhoso. Vamos dizer um amém bem alto? Aí, eu provei para vocês que tem gente aqui na igreja. Ei, glória a Deus. Só que às vezes não estamos prestando muita atenção e aí passa da hora de falar amém, glória a Deus. Pastor Liu, vem aqui. Pastor Liu está vindo. Em dezembro do ano que vem. E vocês preparam para falar amém quando o pastor Liu estiver aqui, senão ele briga. Viu? Vocês preparam para falar amém. E agora se ele estiver escutando lá escondido, hein? Meu Deus. Olha aqui, ó, você não poderia fazer um grão, você não pode fazer um talo de trigo se tornar um carrapicho, poderia? Não, senhor, não existe maneira de fazê-lo, é simplesmente, a vida que está nele é trigo, naquele talo, então ele produzirá trigo, e se você é nascido do Espírito de Deus, você é um cristão. Se você é nascido de Deus, você é um cristão. E você nada pode fazer a não ser produzir frutos cristãos. Isso é tudo. Isso é simplesmente a coisa toda. E então é claro que se você produzir outros frutos, Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Não é isso certo? Não é isso certo? Pelos seus frutos os conhecereis, está certo? Não pelos seus atos, não através disto ou daquilo, mas através dos seus frutos que você produz. Agora, o trigo, se você diz, eu plantei trigo naquele campo, e eu chego ali e não vejo nenhum fruto de trigo, bem, eu duvidaria de você um pouquinho, vem, mas se você diz, bem, eu plantei trigo naquele campo, e ele está produzindo trigo. Bem, isto está correto, você está certo. Os frutos disto provam que aquilo que você plantou no campo era trigo. É trigo. E então a incredulidade. A incredulidade é a única coisa que pode te afastar do reino de Deus é a incredulidade. A única coisa que é pecado é a incredulidade. Bem, agora você diz, irmão Brana, eu parei de beber, eu parei de fazer essas coisas, e maus hábitos, e meus hábitos do pecado. Bem, você fez isso por um propósito. Religião é cobertura. Às vezes foi por um princípio religioso, às vezes foi por um princípio familiar, que você parou de fazer aquelas coisas que eram erradas. A única coisa que te faz fazer isso é porque você se tornou um crente, vem? Agora, você pode dizer, bem, eu não sou crente, mas eu simplesmente parei com aquilo. Então você não é um cristão. Vem, você não é um cristão, não importa quanta moral você tenha. Talvez você apenas guarda todos os 10 mandamentos e age conforme os princípios e tudo mais, e é um incrédulo. Ai, meu Deus. Você ainda não é um cristão, você ainda continua morto, você está tão mal na visão de Deus, se isto é para o reino de Deus. Agora, eu creio que cada homem, seja ele pecador ou não, ele deve ter princípios. Eu não estou tentando anular os princípios morais, mas eu estou dizendo que um homem que está realmente tentando, digamos, bem, em breve será ano novo, e as pessoas estarão dizendo, eu estou virando uma nova página, eu agora vou ser diferente, eu agora vou ser crente mesmo, está virando um novo ano, vou começar um ano novo crente mesmo. Se for a partir daquelas citações humanas, vai virar nada. Veja o que o Mombrana fala, você só está virando uma página.
Bem, isso não adianta nada, porque você virou uma ali em cima. Isto não uma página, mas vira um livro. É isto mesmo, mude de livro. Pega o livro do não convertido e joga no mar do esquecimento. E pega um novo livro do novo convertido. De uma pessoa que nasceu de novo, de um homem que nasceu de novo, de uma mulher que nasceu de novo, de um filho que nasceu de novo. É um outro livro. E então Deus cuidará de você dali em diante. Então o seu Espírito Santo entrará em nós, e então seremos os seus representantes. Então não produziremos nada a não ser o fruto cristão, se somos. Então não produziremos nada a não ser o fruto cristão, se somos cristãos. Como é que tem jeito de ser cristão e produzir os frutos dos ímpios? E beber, e fumar, e prostituir, e fazer tantas coisas erradas. Então não produziremos nada a não ser o fruto cristão, se somos dominados pelo Espírito cristão. Não é isso correto, igreja? O Espírito cristão é o Espírito de Cristo em nós. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, o que já ouvimos é o suficiente para esta noite. Nós voltamos alimentados pela palavra, refletindo, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pedimos humildemente, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que o Espírito Santo possa completar no coração de cada um dos teus filhos, trazendo, ó Pai, esse desejo desta água da vida, desta vida eterna, do rapto em cada coração, ajudando a nós a trocar os livros, Senhor, não virar uma página, mas lançar o livro do pecado no mar do esquecimento do Senhor e tomar um novo livro de um verdadeiro cristão que crê na Tua palavra, que crê na Tua graça e na Tua misericórdia. Põe esta sede em cada um de nós, Pai, e nos ajude também a falar da palavra do Senhor àqueles que estão ao nosso derredor. Dá-nos esta inspiração do Teu Espírito Santo, que Ele possa realizar aquilo que Ele realizou através do nosso profeta, que Ele possa continuar realizando através de cada um de nós, de cada eleito do Senhor, com essa porção do Espírito Santo em si, que os nossos frutos sejam plenamente os frutos do Espírito Santo. Nesta hora nós cremos na nossa cura, cremos na nossa libertação e pedimos humildemente que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos teus filhos, não só os que estão aqui, mas todos aqueles que estão em seus lares, aonde estiverem, Pai, que a bênção do Senhor chegue a cada lar e abençoe as famílias. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Se alguém está enfermo nesta hora, uma febre alta, uma dor de cabeça, como foi mencionado aqui na mensagem, quem sabe alguém enfrentando uma situação tão dolorosa, que o Espírito Santo nesta hora possa ir de encontro com esta pessoa e curá-la pelo poder da palavra que nós ouvimos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós intercedemos, pedimos ao Senhor estas bênçãos sobre cada um dos teus filhos, para a honra e glória do teu nome. Amém, ó Deus vivo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que acompanharam pela internet. Um abraço fraternal a todos. Cumprimente um ao outro e até domingo de manhã, se o Senhor nos permitir. Domingo de manhã, a 12ª mensagem do assunto casamento compartilhado.
As famílias estão agradecendo por ouvir esta série novamente. Uma bênção para cada família. Deus os guarde, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.